46. Guild Wars. Capítulo 516. Há 3 meses fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado. Já era final de ano e o tempo havia mudado de uma mortalha ensolarada para um espetáculo frio e invernal. A neve caiu do céu na terra, acumulando-se lentamente ao longo do tempo, o que tornou o movimento significativamente mais difícil. O Vita Kingdom estava prosperando neste clima, porém, a energia transbordante anulava enormemente os efeitos negativos. Em vez de ser um frio arrepiante, era mais um leve resfriado, como se alguém tivesse ligado o ar-condicionado. Muitas crianças nascidas no reino brincavam nas pilhas de neve. A fundação do Vita Settlement foi há apenas um ano, mas a maioria das crianças parecia ter entre 2 e 3 anos de idade, o que era uma situação desconcertante se não se conhecessem os vários efeitos que isso causava. Vita Kingdom também mudou muito. Quando foi modernizado, há 3 meses, as terras povoadas e desenvolvidas passaram de 95% para 20%, na melhor das hipóteses. Agora, cerca de 55% foram repovoados, principalmente no trecho externo. Afinal de contas, aquela terra era reservada para visitantes e convidados, então tudo que a Umbra precisava fazer era arrendar a terra para vários grupos para seus próprios propósitos e eles construiriam lojas, hotéis ou outros enfeites nela. Eles então lucrariam com os benefícios inatos que a Vita proporcionava ao seu trabalho artesanal ou com o alto tráfego que proporcionava pontos de atendimento à sua enorme base de clientes. Desse lucro, pagariam um imposto de 15%, que era o padrão global. No geral, a situação era muito boa. Se você perguntasse aos empresários que arrendaram os terrenos, além dos preços exorbitantes do arrendamento, bem como das condições, eles sentiriam que eram eles que estavam aproveitando o Vita Kingdom. Afinal, a taxa de sucesso de criação deles aumentou em 30%, independentemente do que eles estavam tentando fazer. Ferreiros, alquimistas e afins que costumavam ter taxas de sucesso de 50%, de repente tiveram uma taxa de sucesso de 80%, aumentando o número de mercadorias que podiam produzir no mesmo período de tempo em comparação com seus compatriotas com habilidades semelhantes no exterior. Além disso, seus itens e produtos criados foram 50% melhores com base na qualidade média. Isso significava que se alguém criasse, digamos, uma poção de saúde que restaurasse 10.000 HP em 100 segundos, no Vita, ela restauraria 15.000 HP em 75 segundos. O custo de produção permaneceu o mesmo, mas a qualidade dos produtos era muito melhor. Como tal, esses companheiros poderiam lucrar infinitamente com isso. Bem, não exatamente. Veja, como a seção externa era tão voltada para os negócios, sem uma única habitação residencial, era preciso ir para a seção interna para isso. Havia uma competição tão intensa que era quase entorpecente. Como todos usufruíam dos mesmos benefícios e as garantias eram difíceis de obter, dependia realmente do posicionamento estratégico e dos preços de cada um vender mais do que a concorrência. Não foi tão ruim porque o tráfego era tão alto que todos tinham suas prateleiras esvaziadas com frequência, mas isso aconteceu justamente porque a qualidade média era maior e os preços eram mais baixos. Como tal, a reputação dos vendedores no Vita Kingdom era elevada. Muitos vieram de longe para comprar os produtos em vez de confiar nos seus retalhistas locais, que ansiavam por se mudar para cá. Preços mais baixos em comparação com a média a mais qualidade superior em comparação com a média igual mais compradores e mais tráfego. Foi um lindo ciclo econômico. Eram como embaixadas em solo nacional. Embora estivessem em dívida com o reino, também eram legalmente imunes dentro de seu território demarcado. Cada embaixada também tinha alguns membros que permaneciam nas suas terras, mas eles não causavam problemas ao reino ao multiplicarem-se e expandirem-se, a menos que o administrador lhes desse esse direito. Neste momento, apenas 7 potências aqui tinham o direito de fazer o que quisessem em termos de expansão territorial, que eram o Conselho Continental Caril, a Igreja da Luz, o Pavilhão dos Maníacos de Guerra entre outros. Engraçado, apesar de terem esse privilégio, eles quase não o usavam e, mesmo que o fizessem, era quase imperceptível. Pelo contrário,
Foram aqueles que não tinham esse direito que expandiram sem permissão e foram severamente penalizados por isso. Eles também clamavam por isso incessantemente, mas Sublime já havia aprendido há muito tempo a ignorá-los. Inicialmente, as casas dos clãs das potências de rank 7 que vieram negociar com Draco quando Vita se expandiu pela primeira vez para uma cidade-estado estavam localizadas nos limites da seção externa, em lugares onde Draco não teria que vê-las. Agora, porém, eles foram levados para a seção interna e receberam seu próprio tipo de distrito interno. No entanto, ao contrário da suposição de que as coisas tinham melhorado, uma vez que estavam perto do centro do poder, isso significava que estavam sob intenso escrutínio. A maioria das leis aprovadas no Reino Vita hoje em dia dizia respeito a eles, contraindo ainda mais seus direitos, liberdades e aumentando os grilhões sobre eles. Os poderes do rank 7 por trás deles usavam expressões feias, mas não podiam fazer nada além de engolir essa pílula amarga e orientar seus descendentes e membros do clã a permanecerem em seu território e se comportarem. Eles podiam ver que aqueles que estavam no poder estavam apenas orando para que seus clãs lhes dessem uma desculpa, e eles cairiam sobre eles como um tsunami. Como tal, eles sorriram presunçosamente quando pensaram em quão impotente o Vita Kingdom se sentiria agora que seu povo se comportaria de maneira obediente e impecável. Para isso, Sublime levantava os óculos recém-adquiridos e sorria. O objetivo nunca foi livrar-se de todos eles, pois isso ofenderia muitas potências. Em vez disso, enquanto eles se comportassem e permanecessem no seu caminho, era quase como se eles não existissem. Quem foi o vencedor aqui? Ei! Esse baixinho malvado já havia perdido antes. A seção interna também contava com o Portal Center, por onde podiam passar os visitantes mais abastados. É claro que eles eram obrigados a ir para a seção externa a negócios ou poderiam permanecer na seção interna se fossem residentes. Os requisitos para se tornar um residente foram bastante relaxados desde que os filhos de Draco nasceram. Agora até os rank 3 e 4 podiam se espremer, desde que oferecessem o suficiente para obter a licença. Principalmente, eles precisavam ter habilidades únicas que pudessem beneficiar o reino e, assim que obtivessem a licença, poderiam comprar um terreno e construir sua residência. Eles agora poderiam viver e trabalhar no Vita pelo tempo que quisessem. No entanto, eles não eram cidadãos do Reino Vita. Não tinham direitos nem benefícios além de poder viver e trabalhar, mas suportavam todos os encargos e responsabilidades dos cidadãos. Eles deveriam fornecer algumas de suas habilidades para as academias da seção central ou poderiam ser convocados para defender o reino na guerra. Eles também pagaram impostos por seu trabalho, bem como por suas diversas compras. Alguém pode se perguntar por que as pessoas estavam tão frenéticas em tentar comprar residências, mas a maioria eram NPCs. Apenas olhando para os benefícios de permanecer no Vita Kingdom para os NPCs, parecia que a Umbra era muito mole. Este era literalmente o único lugar no mundo que oferecia esse tipo de benefício e você só estava fazendo com que eles sofressem esse pequeno inconveniente. Mesmo que piorassem as coisas, as pessoas ainda se candidatariam loucamente. A quantidade de pedidos de imigração que Sublime e o resto dos administradores do Umbra recebiam diariamente eram suficientes para deixá-la louca. Muitos jogadores também tentaram obter algumas terras aqui para que pudessem acumular o bônus de experiência e os benefícios de habilidade comercial, mas foram impedidos de entrar na seção interna. No entanto, eles tiveram prioridade na seção externa, já que o Vita Kingdom deu alguns benefícios extras aos jogadores. No entanto, os jogadores eram demasiado pobres para poderem pagar as contas. Por isso, com exceção das potências, poucos conseguiam capitalizar isso. Aqueles que conseguiram tinham habilidades muito abaixo da média dos NPCs, então os bônus não os salvaram. Eles mal conseguiram se manter à tona aqui, mas o que foi realmente emocionante foi que o crescimento de suas habilidades foi extremamente grande. Demorou cerca de 9 anos para o primeiro artesão Master Rank aparecer entre os jogadores na linha do tempo anterior, mas aqui, sem incluir a Umbra, obviamente, pode levar apenas 3 anos ou menos. Aquilo foi um efeito borboleta picante bem ali. A seção central foi o que menos mudou, mas também mudou mais de certa forma. No início, eram a tribo Nussal e os jogadores da Umbra que viviam lá como cidadãos de pleno direito, com todos os direitos, proteções e benefícios que daí advinham. Na verdade, a situação era ainda melhor para eles, pois eram imunes à maioria das leis,
Não precisavam pagar nenhum imposto, recebiam pesados subsídios do governo e eram como nobres para o resto do reino. Se um membro da tribo Nursal saísse para a seção interna e visse um rosto de quem não gostasse, ele poderia caminhar perto da pessoa e tropeçar de repente, e então gritar sobre como o sujeito havia quebrado a perna. Imediatamente, o culpado teria duas escolhas. Fuja e nunca mais volte para Vita Kingdom, mas torne-se um fugitivo procurado, ou fique e seja preso e depois multado ou preso. Injusto com certeza, mas era assim que Draco e Eva gostavam. Felizmente para a estabilidade do reino, os cidadãos desdenharam deixar a secção central separada daqueles que ocupavam cargos de guardas. Eles tinham tudo o que queriam e ainda melhor na seção central, então por que perder tempo se misturando com aquela escória enorme? Assim como os membros da Umbra em relação a todos os outros jogadores, os cidadãos do Reino Vita desenvolveram um sentimento de arrogância e xenofobia em relação a todos os outros da mesma categoria. Ambas as partes se integraram calorosamente. A tribo Nursal eram grandes guerreiros devido aos seus milênios de luta pelo direito às terras paradisíacas contra estrangeiros, mas também eram muito especiais no sentido de que eram pesquisadores avançados. A qualidade de suas invenções e pesquisas estava no mesmo nível dos gnomos e dos goblins, caso contrário não teriam sido eles a inventar o item que mata jogadores, o Evil Bad. Como tal, eles poderiam trabalhar com a deusa descendente e compartilhar ideias. Draco passou muito tempo acostumando-os um com o outro e ficou surpreso com o quão bem eles haviam se dado bem naquela época. Agora, depois de alguns meses, houve muitos casamentos mistos e novos jovens nascendo com os benefícios de ambos os lados, tendo grande talento em Tradesquio e grande habilidade de combate. Na verdade, Draco teve muita sorte em massacrar todos aqueles monstros no mar. O influxo de itens permitiu-lhe colocar muitos deles nos altares Tradesquio. Afinal, os membros da tribo Nursal e seus companheiros de guilda os usaram muito. Eles giravam a roda com frequência, embora o que desistiam não fosse grande, então geralmente competiam por itens inferiores. No entanto, devido ao grande números, Draco tinha que reabastecer com frequência. Afinal, a certa altura, Norma parou de se preocupar com itens de baixa qualidade. Como você poderia pedir a um deus de semi-origem para fazer tal porcaria? As deusas descendentes também eram talentosas, então geralmente optavam por itens de nível intermediário. Foram apenas os jogadores Tradesquio dos artesãos da tribo Umbra e Nursal que eram lixo, então eles pegaram os itens baixos. Quanto aos de fora, se pudessem usá-lo, não receberiam nada além de um chute na bunda por serem inferiores ao lixo. Os jogadores mantiveram silêncio sobre isso porque se uma facção como a família de Ai soubesse disso, eles quebrariam todas as formalidades e iniciariam uma guerra do reino com eles. Não foi aquele Draco e companhia. Estavam com medo, mas não havia necessidade de perder tempo com esses assuntos quando havia coisas mais importantes para fazer, não. Esse era principalmente o estado atual do Vita. Uma vez que se analisasse o seu mais recente empreendimento, que era a Rota Marítima, ver-se-ia um grande desenvolvimento também nesta frente. Por um lado, Umbra e o Império An do lado dos Varés e o Império Feroria do lado de Caril trabalharam juntos para evitar que qualquer outra pessoa ocupasse as terras entre eles. Em vez disso, eles adicionaram mais assentamentos em ambos os lados, eventualmente conectando-se no centro da zona de campo. Esses assentamentos se tornariam cidades devido ao aumento de tamanho, e alguns membros foram enviados para ficar lá. No entanto, eles eram principalmente os servos da Umbra que somavam milhões. Eles agora teriam uma posição permanente na logística para ajudar as mercadorias do porto a se deslocarem de um local para outro até chegarem aos impérios na próxima zona de campo, que então as enviariam para o resto do continente através de caravanas ou com pessoas vinham a comprá-los. Eles usaram principalmente o último método, pois trouxe mais tráfego e lucros, permitindo o crescimento das suas economias. O trabalho e investimento que fizeram na construção desses assentamentos foram recuperados há muito tempo, e eles estavam agora na Zona Verde, com os lucros aumentando dia após dia. Não havia como evitar, havia muitas coisas em Caril que faltavam às facções de Varés, assim como às pessoas em geral, e que agora podiam comprar, e os produtos marítimos exclusivos de Varé eram uma bênção para Caril que tinha muito mais produtos perigosos. Águas. O comércio também foi extremamente lucrativo para a Umbra, e sua fonte de renda também aumentou.
Draco constantemente enviava navios feitos por seus assistentes particulares, aumentando o arsenal da Umbra e permitindo que muitos jogadores explorassem os mares limpos. Na verdade, alguns eram gananciosos no sentido de que até foram para águas perigosas para abater alguns monstros e fugir de volta. Isso atrasou um pouco o retorno dos monstros, mantendo aqueles nas bordas sob controle. A maioria dos jogadores assumiu trabalhos de patrulha, usando a lança do rei do navio de guerra para abater qualquer navio que não fosse da Umbra. Como eles só permitiam seus próprios navios nesta rota, era fácil dizer quem eram os piratas se eles tentassem se esconder. Como eles eram todos NPCs, enquanto apenas jogadores servos tripulavam os navios da Umbra. Quanto aos membros reais da Umbra, não havia ninguém com quem compará-los. Mesmo os imperadores dos impérios divinos não tiveram uma vida tão boa quanto eles, ok? Assim que voltarmos ao Vita, notamos que havia muita atividade de cidadãos, jogadores e residentes em direção à fronteira sul. Muitos foram equipados com equipamentos e deixados em grupos, correndo para o deserto com ganância e com intenção de matarem seus rostos. Não havia como evitar. O Vita Kingdom havia começado sua expansão para o Ending Desert. Como o pedido de adesão já havia sido aceito, os monstros ali eram agora finitos. Eles tinham se assegurado da clareira. Primeiro, não adiantava usar ataques em toda a zona da área. Afinal, eles não estavam com pressa de conquistar a zona. Segundo, a implantação era regulamentada pelo Departamento de Batalha, instalado na seção interna. Seria necessário ir até lá para receber e cumprir missões, bem como receber recompensas de guerra. Terceiro, apenas soldados do exército eram elegíveis para participar. Sem mercenários ou aventureiros. Mesmo os membros da Umbra não eram permitidos, exceto aqueles que se juntaram especificamente ao exército. Quarto, monstros mortos que não fizessem parte da missão de um grupo ou pessoa não seriam contabilizados, mas sim iriam para aqueles que cumprissem a respectiva missão. Isso foi feito para incutir disciplina e ordem. Em vez de todos fazerem caoticamente as suas próprias coisas, a zona da área foi limpa de forma sistemática e eficiente, deixando muito pouco a fazer. Neste momento, tudo o que restou foram os monstros de rank 4 e 5, com os quais os jogadores não conseguiam lidar. Como tal, os residentes e cidadãos mais bem classificados do exército estavam encarregados de lidar com eles. Os jogadores contribuíram geralmente jogando iscas, já que podiam reaparecer, quitando esses monstros para preparar emboscadas para que os profissionais pudessem matá-los sem sofrer muitas baixas. Dos 120.000 soldados que foram destacados sistematicamente desde o início, apenas 430 morreram até agora. Eles até foram ressuscitados por Ikari e voltaram para a briga. Então o exército ainda estava inteiro como se nada tivesse acontecido. No entanto, suas mortes foram registradas e uma penalidade seria dada pelo reino para compensá-la de Ikari, embora a Dragão Branca protestasse que não se importava em salvar as pessoas. Dentro destes 3 meses, eles limparam 99% da zona da área. Havia apenas algumas pequenas áreas problemáticas com grupos de monstros de rank 4 e 5 que provaram ser inteligentes demais para cair em seus esquemas. Então eles tiveram que trabalhar para eliminá-los de forma lenta e inteligente. A Umbra não relaxou as regras, querendo que o exército aprendesse a improvisar, se adaptar e superar, em vez de sempre usar armas em punho, embora isso fosse provavelmente o que eles usariam em guerras reais de qualquer maneira. Guild Wars. Capítulo 517. Reunião familiar. Hoje, Draco e Eva saíram juntos do castelo de Éter. Eles olharam para o céu e sorriram, surpresos com a rapidez com que o tempo passou enquanto estavam em reclusão. Eles passaram 3 meses sem parar se refinando e cresceram com isso. A dupla de cabelos brancos compartilhou um olhar e riu. Ambos sabiam exatamente que tipo de ganhos haviam obtido. Eva expandiu tanto sua habilidade comercial de inteligência que chegou ao rank de especialista. Ela agora tinha departamentos cobrindo todo o continente Kariu, sem nenhuma zona de área ou zona de campo intocada. Seu próximo objetivo era expandir-se para a Península de Varés, usando seus portos e cidades como trampolim para se infiltrar no continente. Alguns dos segredos que ela descobriu e compartilhou com Dracos fizeram balançar a cabeça maravilhados. Na verdade, eles eram sapos no fundo do poço na linha do tempo anterior, mas tinham certeza de que haviam conquistado pelo menos todo o continente Kariu. Draco também fez um progresso exemplar.
Ele passou todo esse tempo catalogando tantos itens que seu banco de dados era amplo e variado. Ele agora poderia produzir em massa quaisquer recursos que seus companheiros de guilda precisassem, ou aqueles que poderiam ser vendidos por muito dinheiro. Na verdade, ele poderia muito bem recriar itens até o rank raro. No entanto, ele poderia fazer qualquer material abaixo do nível divino com sua habilidade atual. Não foi estranho. Afinal, os itens eram uma combinação de diferentes materiais combinados com um conjunto único de técnicas. Os materiais eram apenas recursos brutos tal como a natureza os criou. Não foi apenas o custo da energia, mas a dificuldade de compreender o seu funcionamento interno. Mesmo que ele pudesse vê-los com os olhos de Kaelo, era muito complexo para entender ou registrar. A loja da guilda que estava lotada agora funcionava 24 horas por dia, 7 dias por semana, às vezes até ao ponto de ficar completamente vazia. Isso naturalmente agradou a dupla de cabelos brancos, pois era um sinal de prosperidade para a Umbra como guilda. Hoje, Draco e Eva saíram para verificar o andamento de tudo, então rapidamente foram para onde Sublime estava. Eles então incomodaram a política Loli para uma atualização, a qual ela só pôde dar uma queixa. Depois que entenderam o que estava acontecendo, perceberam que não havia nada que precisasse mudar. Draco então perguntou sobre os vários poderes que os ofenderam, e de repente Sublime foi preenchido com uma energia infinita. Ela sorriu maliciosamente, contando quão terrível era a situação nesses clãs. Alguns estavam tentando agir de maneira indiferente, não demonstrando qualquer intenção de se aproximar da Umbra, mas 70% rolaram para implorar repetidamente. Draco e Eva sorriram com conhecimento de causa. Quanto a esses caras, eles disseram ao Sublime para avisá-los de que estavam fora. Eles também deram as rédeas ao Sublime para tosqueá-los completamente até que ficassem apenas com um alfinete e uma agulha. Sublime parecia entusiasmada com essa perspectiva e bateu no peito para garantir que faria o melhor possível. Conhecendo suas características, a dupla de cabelos brancos estava mais do que bem em deixar as coisas em suas mãos capazes. Draco e Eva então saíram do castelo de Éter e voaram para uma seção vazia da área central. Havia uma vasta extensão de terreno repleta de terrenos prontos para construção, mas ninguém para trabalhar ou ocupar devido a constrangimentos populacionais. Vendo que este era um local bom o suficiente, Draco convocou Ikari. A dragão branca apareceu com uma expressão de surpresa no rosto, perguntando-se o que Draco estava fazendo desta vez. Eva respondeu à sua pergunta jogando fora o cadáver mutilado do Cavaleiro das Trevas e apontado para ele. Ikari, por favor, ressuscite-o para nós. Ikari olhou para o cadáver e ficou sem palavras. Não era aquele clone de Draco que tentou matar Eva naquela época. Não foi ele quem fez com que os três sentissem que a grande irmã Eva havia sido morta permanentemente, e assim o devastou extensivamente. Agora, ela deveria reanimá-lo? Embora Ikari fosse uma pessoa benevolente, ela não era mais tão ingênua e gentil como era antes de conhecer Draco. Afinal, Draco havia desbloqueado sua habilidade de sentir emoções negativas, para que ela não fosse aproveitada. Draco acariciou o cabelo dela suavemente. Não se preocupe, nós sabemos o que estamos fazendo. Apesar de seus defeitos, ele é um clone de mim, então com alguma educação e esclarecimento adequados, ele será capaz de se tornar um aliado fiel. Ikari ouviu isso e suavizou-se. Ela então suspirou e lançou Resurrect no Cavaleiro das Trevas, cujo corpo começou a se reparar como se o tempo estivesse sendo revertido. Uma enorme quantidade de energia etérica foi drenada para trazê-lo de volta à vida, mas isso não chocou Draco ou Eva. Deixando de lado o fato de que o Cavaleiro das Trevas era uma existência meio jogador e meio NPC, ele era antes de tudo um dragão. Não só isso, ele foi alguém que esvaziou completamente sua fonte para tentar matar Eva, então restaurar isso naturalmente exigiria quantidades hercúleas de energia. A drenagem de energia só começou a chocar Draco e Eva depois de ultrapassar a marca de 3 horas, e a concentração de energia etérica na cidade caiu 30%. Se não fosse pelo fato de que o castelo de Éter poderia refinar constantemente a energia etérica e aumentar a concentração em poucos minutos, isso teria prejudicado o fascínio do Reino Vita. Draco e Eva trocaram um olhar, ambos pensando a mesma coisa. Não é de admirar que Sigurd tenha conseguido matar toda a raça dos dragões. Eva e Draco ficaram confusos quando aprenderam sobre a habilidade de um dragão branco de ressuscitar.
Por que não apenas enviar Spawn para ressuscitar sempre que Sigurd matou um dragão para trazê-los de volta e depois matá-lo em um enxame? Para uma dragão branca reviver um dragão assim, a quantidade de energia necessária não seria compreensível. Tais dragões seriam de rank 7 acima, com corpos enormes e grande poder, não como este clone que era apenas rank 2, na melhor das hipóteses. Eles rapidamente reprimiram esse pensamento. Eles também entenderam que, se certos companheiros expirassem, seria difícil trazê-los de volta. Esse nível de dificuldade não era uma piada. Ikari finalmente parou com um suspiro profundo, parecendo um pouco cansado. Eva abraçou gentilmente e acariciou seus cabelos, fazendo a dragão branca se sentir extremamente confortável. Draco deu um passo à frente e olhou para o Cavaleiro das Trevas que lentamente se levantava. Como ele não estava com o capacete e sua armadura estava esmagada, ele se parecia exatamente com o Draco no mundo real. Cabelo preto bagunçado, olhos verdes e um rosto extremamente bonito. No entanto, havia raiva e ódio primitivos em seus olhos que fizeram Draco estremecer, pois ele tinha visto isso em si mesmo toda vez que se olhou no espelho após a traição de Eva na linha do tempo anterior. Agora, estando do outro lado daquele olhar, ele realmente sentia simpatia por Eva. Como ela conseguiu lidar com tamanha intensidade por tanto tempo sem desmoronar como era naquela época? Draco se aproximou e colocou a mão no ombro do sujeito que ainda estava lutando para se levantar quando a ressurreição repentina o deixou completamente fora de sincronia, especialmente com o tempo que ele estava morto. Eu te disse que da próxima vez que nos encontrarmos, seremos amigos. Apenas observe. Draco disse enquanto colocava a outra mão no lado esquerdo da cabeça do Cavaleiro das Trevas. Eva se aproximou e colocou uma das mãos no lado direito e a dupla fechou os olhos e focou. Imediatamente, eles começaram a transferir a maior parte de suas memórias sobre Draco, a linha do tempo anterior e o que havia acontecido. Ao contrário do Lorde local, que não conseguia lidar com a tensão, o Cavaleiro das Trevas parecia despreocupado porque essencialmente tinha o que Draco fez, apenas muito mais fraco e pouco claro. Porém, depois que Draco e Eva terminaram a transferência e recuaram, o Cavaleiro das Trevas ainda não abriu os olhos. Para surpresa de todos, seu corpo brilhou com uma luz preta, vermelha e cinza que logo formou um casulo que o envolveu. Quando Draco e Eva tentaram ver o que era, o sistema não deu em nada. Ok, então, é fácil adivinhar que as memórias lhe deram algum tipo de combustível para evoluir, então eles não se aprofundariam muito nisso. Eles então se voltaram para Ikari, que ficou surpreso com todo o show. Ikari, precisamos que você faça mais uma coisa, e esta pode ser grande. Ikari ficou surpreso, mas ouviu o que eles queriam. Ao ouvi-los, ela exibiu um sorriso caloroso e amoroso, com os olhos umedecidos devido ao quão comovida ela estava com a gentileza deles. No entanto, ela respirou fundo porque este seria realmente um grande trabalho. Ela então esfregou as palmas das mãos e começou a se concentrar, canalizando uma quantidade obscena de energia etérica para a área à sua frente. Logo, muitas formas começaram a tomar forma, contornos de energia sendo transformados em carne e osso. Os números não eram muitos, variando entre 3.000 e 5.000. Ikari não teve nenhum problema real com essa quantia, visto que ela havia ressuscitado um exército inteiro no continente Shinoka, e o consumo de energia naquela época não tinha sido intenso devido às suas estatísticas. No entanto, as pessoas que ela estava revivendo agora haviam morrido há muito tempo e, ainda por cima, em um lugar distante. Então o custo aumentou. Depois de uma hora de trabalho, Ikari finalmente caiu de bunda e ofegou pesadamente, mas seus olhos brilharam enquanto ela estava orgulhosa do que havia feito. Diante dela, alguns milhares de pessoas cambaleavam, grogues, enquanto se recompunham. Eventualmente, os dois que estavam na vanguarda deste grupo recuperaram o rumo mais rápido. Quando viram os três diante deles, mais um casulo, ficaram surpresos ao reconhecer um deles, mas não os outros. Ela sorriu para a dupla e perguntou: vocês sentiram minha falta, ei? Draco e Eva apenas sorriram suavemente e apontaram para trás de Roma, e a moça se virou lentamente. Quando seus olhos encontraram a visão diante dela, todo o seu corpo estremeceu tão fortemente que Draco pensou que ela poderia quebrar alguns ossos. Lágrimas brotaram dos olhos de Roma enquanto ela olhava para as pessoas à sua frente, especialmente os dois na liderança. Mãe! Irmão! Ela gritou enquanto corria para eles.
Vadoma e Vano viram Roma se aproximando e seus olhos rapidamente ficaram vermelhos. Eles estenderam a mão para seu querido, e a família de 3 pessoas se abraçou ferozmente, chorando nos braços um do outro. O resto do clã cigano rapidamente acordou, com os olhos também vermelhos enquanto se abraçavam, felizes por estarem vivos novamente. Eles já haviam recebido feedbacks sobre sua existência e o que realmente aconteceu, assim como Roma quando foi revelada. O conhecimento repentino de que eles existiram no vazio do nada durante todo esse tempo os arrepiou, mas eles estavam mais gratos por estarem vivos por causa disso. Draco e Eva observaram suavemente enquanto Roma aproveitava seu momento. Então ele convocou Zaini. A súcubo também ficou inicialmente surpresa, mas rapidamente percebeu quando olhou ao redor. Ela deu um tapinha nas costas de Kari suavemente, acenando para ela por um trabalho bem feito desta vez. Eles finalmente puderam ver sua querida irmã Roma tão feliz, pois todos sabiam que a perda de sua família pesava muito sobre ela. Agora que sua família e todo o clã estavam de volta antes dela, Roma sentiu-se renovada no fundo de sua alma e sua felicidade jorrou na forma de lágrimas. Na verdade, foi Zaini quem sugeriu isso quando Ikari desbloqueou as ressurreições pela primeira vez, mas Draco decidiu esperar até que as condições fossem adequadas. Agora havia terra suficiente na área central e energia na cidade para apoiar a ressurreição. Infelizmente, Ikari não poderia ter feito isso no universo interno, pois era um local totalmente diferente do universo da fantasia ocidental. Você não pode reviver um no outro, pois isso não fazia sentido. No entanto, as coisas deram certo no final. Logo, Roma desabafou os seus sentimentos e timidamente se virou para encarar sua família. Ela então curvou-se profundamente para todos eles e disse com o coração cheio de amor: "Obrigado. Eu realmente amo todos vocês por isso." Draco e suas irmãs se aproximaram para abraçá-la gentilmente. "Somos uma família, Roma. Sua felicidade é nossa felicidade, então não se preocupe. Além disso, Vano e Vadoma ainda não conheceram nosso filho, certo?" Quando Vadoma ouviu falar de uma criança, a velha estremeceu. Seus olhos turvos, que eram incolores devido à sua cegueira, brilhavam com uma luz prateada, a vida voltando para eles. O rosto de Roma mudou ao ver isso, e de Vano também. Eles correram para Vadoma com expressões chocadas. "Mãe." Seus olhos de adivinhação. "Isso mesmo, Vadoma não nasceu cega nem sofreu nenhuma doença. Sua cegueira foi devido a uma característica especial que ela adquiriu após aumentar seus poderes divinatórios a um novo patamar, os olhos da adivinhação. Ao custo de sua visão normal, ela agora podia perscrutar os seus com muito mais facilidade e adivinhar muitas outras verdades que estavam escondidas. Porém, esses olhos só poderiam ser adquiridos uma vez na vida da rainha-mãe, desaparecendo assim. Vadoma simplesmente riu alegremente. "De que adianta ser capaz de ver os segredos do céu se não consigo nem olhar para minha própria neta?" Roma ficou muito emocionada e seus olhos umedeceram novamente. Vano também pareceu surpreso, mas sorriu com compreensão. Afinal, dada a história e a natureza do seu clã, nenhuma rainha-mãe jamais teve o prazer de ver os netos. Vadoma provavelmente seria o primeiro em sua história, e certamente valeria a pena sacrificar essa habilidade. Vadoma então sorriu divertidamente enquanto olhava para Draco. "Além disso, dei uma olhada rápida no futuro e vi que não havia necessidade de me preocupar com nada além de cuidar da minha família. Seu amado Soti e sua contraparte são imparáveis neste mundo." Roma ficou confusa por um segundo, depois demonstrou uma expressão muda. Vano também escondeu o rosto porque não suportava ver aquela cena. Os olhos de Draco brilharam enquanto ele esfregava o queixo. Droga, a sogra era tão linda. Incrível. De repente, a expressão de Draco mudou quando ele ouviu o som de soluços altos atrás dele. "Uau, fungado, estou tão triste. Uau." Draco se virou para ver Kyong-ki soluçando enquanto batia na terra. Seu lamento era tão alto que arruinou a atmosfera com quão insuportável era. Era como ouvir um porco cantando um rap. Scrum para o silêncio. Draco rugiu enquanto corria e batia a cabeça de Kyong-ki no chão. O leão lutou e finalmente puxou a cabeça para fora, cuspindo pedras e terra. Imediatamente, a parte injustiçada olhou para Draco antes de continuar. "Uau! Uau! Isso é tão tocante." Kyong-ki uivou quando começou a rolar no chão como se fosse uma daquelas pessoas pagas para exagerar sua tristeza durante os funerais.
Draco ficou tão furioso que soltou fumaça pelos ouvidos. Esse maldito leão bastardo, que tipo de cena ele estava fazendo aqui? Este deveria ser um momento feliz para sua mulher, mas ele se atreveu a brincar? Matar. Imediatamente Kyong-ki ficou de pé e falou com uma expressão séria. Como detectei forte intenção de matar, realizarei a famosa atividade cultural de meus ancestrais e fugirei com o rabo entre as pernas. Obrigado pela sua compreensão. Imediatamente, o sujeito correu exatamente como disse, desejando ter nascido com 4 patas para poder correr mais rápido. Ah, espere, ele já tinha 4 pernas. Então ele desejou ter 6 pernas, porque ele podia ver que Draco estava se aproximando dele e estava claro que Draco não parecia estar vindo bajulá-lo por ser tão bonito, embora devesse. Sendo capaz de ler o pensamento daquele desgraçado sem vergonha, ele acelerou ainda mais. Como tal, Kyong-ki chamou as grandes armas. Seus olhos mostraram loucura quando ele usou seu trunfo imediatamente. Técnica de velocidade, um peido cruz 10.000 milhas. Imediatamente, Kyong-ki liberou um grande jato de gás enegrecido que aumentou muito sua velocidade. Ele rapidamente deixou Draco comendo poeira, sua velocidade tão alta que um portal se formou na sua frente que o levava ao passado. Ah, o Fart Force é realmente poderoso. Com isso, o cadela Draco não pode me alcançar. Uau! Kyong-ki rugiu de alegria. Assim que ele estava prestes a entrar, o portal foi fechado e uma voz tão sombria que fez Kyong-ki estremecer soou em seus ouvidos. Ei, irmão Kyong-ki, por que você está correndo tão rápido? Eu só quero lhe mostrar os prazeres da vida e por que você deveria ficar comigo. Percebendo que a morte estava sobre ele, Kyong-ki uivou de medo. Alguém me salva. Guild Wars. Capítulo 518. Pico da classificação 2. Depois de lidar com Kyong-ki, Draco enviou o casulo com o Cavaleiro das Trevas para seu universo interior, especificamente para o Palácio Celestial de Eva. Ela iria monitorá-lo até que o sujeito terminasse sua metamorfose, então eles decidiriam o que fazer a partir daí. Neste momento, Draco deixou Roma para estabelecer seu povo no Reino Vita. Eles eram o mais novo grupo de cidadãos, por isso era imperativo que pudessem fundir-se com sucesso dentro da área central, caso contrário surgiriam problemas. No entanto, dado o fato de serem membros do clã Roma, os outros dois não criariam quaisquer problemas até que finalmente se habituassem a eles. Quanto à dupla de cabelos brancos, eles partiram para visitar as terras dos vários poderes que os ofenderam e chegaram à sua porta implorando para serem salvos. Sublime havia fechado um acordo com eles com sucesso, e o preço que foram forçados a pagar fez até Draco e Eva estremecerem. Eles até sentiram pena e remorso por suas ações. Para fazer essa dupla moral se sentir assim. Será que a malvada Lully nem os deixou de cueca para preservar pelo menos um pouco de vergonha? Eles visitaram cada lugar manualmente, não usando luxia, pois isso faria com que alguns pensamentos estranhos ocorressem em suas mentes. Como tal, eles perderam cerca de 3 dias subindo e descendo usando centros de portais de vários reinos, o teletransporte de longa distância de Draco, seu transporte psíquico em transvecção, e finalmente suas asas de linhagem. Eles realmente tinham uma variedade de maneiras de se movimentar se quisessem, o que era um grande contraste com o início do jogo, onde Draco só conseguia correr sem parar para chegar às terras paradisíacas vindo do continente Karil. Quando voltaram, ambos exibiram leves sorrisos. A colheita de Eva foi extremamente boa, pois 3 meses foram suficientes para que seus monstrinhos se alimentassem da vida e da força mental de muitas vítimas. Mesmo depois que ela o recuperou para salvar esses clãs, muitos deles acabaram com morte cerebral, um pouco retardados ou apenas, bem, mortos. Isso causou uma dor sem fim aos poderes por trás deles, porque eles eram do tipo que se preocupava com seus clãs, descendentes. Também os deixou com um sentimento extremamente complicado, pois aqueles que tentaram destruir foram os mesmos que acabaram salvando seu povo. Draco e Eva eram os que mais gostavam dessa parte, pois tais emoções iriam atormentá-los por dentro por muito tempo. Quanto àqueles que não estavam preocupados com o destino de seus clãs ou descendentes, Draco e Eva não se importavam com eles. Quer eles estivessem agindo de forma dura, mas preocupados por dentro, ou fossem genuinamente indiferentes, ambos os casos os beneficiaram. Sem a intervenção de Eva, esses clãs seriam totalmente eliminados,
permitindo que esses pedaços de maldição psíquica se fortalecessem exponencialmente. Eles seriam muito melhores do que os que acabaram de ser extraídos, então era bom deixá-los continuar a causar estragos um pouco. Quando eles retornaram ao castelo de Aether, Draco acabou de receber a notícia de que a zona do deserto sinuoso estava prestes a cair e deveria ser conquistada em cerca de 4 dias. Satisfeitos com isso, ele e Eva decidiram finalmente subir de classificação. Praticamente todos na guilda já haviam alcançado o rank 3, deixando-os. Por outro lado, Draco e Eva tinham preocupações mais urgentes para resolver, então era natural que ficassem para trás. Infelizmente, a experiência adquirida com o abate dos monstros marinhos naquela época não foi suficiente para ajudá-los a alcançar o limite. Como tal, a dupla de cabelos brancos foi forçada a seguir em direção ao deserto sinuoso para ajudar a eliminar os últimos monstros, a fim de obter experiência suficiente. Havia 2 zonas de campo menores dentro da zona de área, chamadas Ninho do Escorpião e Trono do Rei da Areia. Os primeiros possuíam escorpiões de areia de rank 4 e 5 que estavam se mostrando difíceis de matar para o exército, não apenas devido ao seu alto rank, mas também ao fato de que eles iriam rapidamente se enterrar no subsolo quando estavam prestes a morrer. Quanto ao Trono do Rei da Areia, ele era ocupado por um Rei da Areia Major rank 5, que era apenas um escorpião da areia que era uma elite dentro do rank. Nota do autor: a propósito, lembre-se de que as classificações dos monstros são soldado, especialista, sargento, tenente, capitão, major, coronel e general. Cada classificação de combate é dividida entre essas classificações dependendo do poder e do papel dos monstros, bem como seu estado de ser. Soldado, especialista, sargento, tenente, capitão são os limites do posto 1. Especialista, sargento, tenente, capitão, major são os limites do posto 2. Sargento, tenente, capitão, major, coronel são os limites do posto 3. Tenente, capitão, major, coronel e general são os limites do posto 4. Capitão, major, coronel e general são os limites do rank 5. Coronel e general são os limites do posto 7. Quanto a como cada posto de combate está relacionado ao posto de monstro dentro de seus limites, haverá uma explicação adequada mais tarde, quando Draco e Eva anunciaram que viriam para lidar com as feras. O exército ficou revigorado. Muitos deixaram os vários acampamentos e quartéis que montaram para vir assistir ao feito. Draco e Eva apareceram acima do acampamento mais próximo perto do ninho do escorpião e desceram. Eles então entraram na tenda de comando aqui para ter uma ideia mais clara de como era o layout das 2 zonas finais. Draco e Eva foram informados de que o ninho dos escorpiões tinha 24 escorpiões de rank 4 e 13 escorpiões de rank 5 restantes depois de todo o trabalho duro do exército durante esse período de tempo. Eles vinham reduzindo esse número de forma consistente em relação às centenas que existiam antes, e o exército fez grandes progressos em termos de poder e unidade graças a isso. Ao ouvir isso, Draco e Eva suspiraram. Com uma quantidade tão pequena seria possível usar o método genocídio mais uma vez, já que a dupla de cabelos brancos só poderia usá-lo uma vez por semana. Quanto a lidar com o Rei da Areia, eles tinham outros meios. Na verdade, eles poderiam simplesmente seguir o método do exército e atrair os escorpiões e lidar com eles. Afinal, ao contrário do exército, Draco e Eva tinham o tanque impermeável que era Kyong-Ki. No entanto, a produção de danos nesse caso seria muito baixa. Draco e Eva eram fortes, ninguém podia duvidar disso, mas a classificação deles era muito baixa. No rank 2, cruzar e matar o rank 4 já era bastante difícil, mas fazer isso também no rank 5. Somente com o método do genocídio isso poderia funcionar. Ele foi capaz de reunir energia suficiente para matar até o rank 5. E a razão mais importante pela qual funcionou não foi por causa da quantidade de energia da linhagem que eles colocaram, mas porque o elemento usado foi a destruição. Como tal, Draco fez questão de avisar o exército para não se aproximarem, caso contrário sofreriam uma grande perda. Para evitar ideias engraçadas, ele disse diretamente que estava prestes a usar o mesmo método que eles usaram para limpar o mar. Isso arrepiou muito todos aqueles curiosos, e eles fugiram sem olhar para trás. Que piada, um ataque que destruiu tudo num raio de 100.000 quilômetros. Quem iria querer estar perto disso?
Os fogos de artifício podem ser bonitos, mas ninguém pagaria o preço se o custo fosse a própria vida. Draco e Eva esperaram até que todos tivessem ido embora, dando-lhes a paz de espírito necessária para continuar. Eles voaram no ar usando Luxiai, de costas, começaram a canalizar outro orbe da destruição infundido com intensa energia de linhagem. No entanto, para minimizar o alcance, já que eles não queriam transformar a zona da área em outra planície arruinada de Derion, eles apenas inseriram o suficiente para condensar o poder a um nível onde os Rank 5 pudessem ser mortos com um tiro. Isso exigiu cerca de 25% de energia da linhagem gerada com força cada. Mas o alcance se expandiria para o que era antes, mas ainda mais, já que a Terra era plana e não tinha profundidade como o mar. O céu escureceu e o chão começou a ficar transparente. Era como se o solo fosse apenas uma musa para o universo estrelado se exibir, deixando os escorpiões totalmente perdidos e confusos. Draco então jogou o orbe no chão e pulou das costas de Luxia para se aproximar do chão enquanto Eva subia mais alto. Ele precisava observar a explosão e garantir que a energia de destruição não se espalhasse muito. Assim como antes, a queda foi lenta e sem pressa, deixando os escorpiões congelados no chão, hipnotizados pela beleza da bola mortal que se aproximava. Eles nem sequer tentaram cavar a terra, não que isso pudesse fazer alguma diferença no resultado. O orbe conectou-se com o solo e explodiu em um flash de luz negra. Não houve onda de choque nem som, apenas um flash silencioso de luz negra que se espalhou lentamente como um flashbang inverso em câmera lenta. Qualquer coisa tocada por esta luz rapidamente se desintegrou no nada, deixando apenas a terra, o ar e os itens que caíram intactos. Draco deu um suspiro de alívio ao ver que este ataque só desintegrou organismos que estavam vivos e eram feitos de materiais relacionados à carne. Como tal, embora o ataque tenha atravessado a zona do ninho do escorpião, ele não precisou fazer nada para detê-lo. Não foi como nas planícies de Derion, onde dois orbes da destruição não concentrados colidiram e implodiram um no outro. Logo, a luz da destruição desapareceu após atingir cerca de 20.000 quilômetros do epicentro, cobrindo algumas zonas de campo que estavam vazias. Se o trono do Rei da Areia não estivesse do outro lado da zona da área, provavelmente teria sofrido danos críticos e poupado muito tempo ao duo de cabelos brancos. Por assim dizer, eles primeiro verificaram a experiência recebida para ver se era suficiente para enviá-los ao limite de classificação. Eles receberam um total bruto de 540.000% de experiência. 240.000 por matar os escorpiões do rank 4 e 300.000 dos escorpiões do rank 5. Isto, após a conversão, deu-lhes 27.000% de experiência para partilhar, o que foi 13.500% por pessoa. Draco estava no nível 52,50% e, portanto, só precisava de 4.750% de experiência para saltar para o nível 100,0%. Isso também deu-lhe um total de 48 pontos de estatísticas, já que os jogadores ganharam apenas um único ponto de estatísticas por nível no rank 2. Eva estava no nível 50, 19% originalmente. Qualquer pessoa que tenha morrido devido à maldição psíquica não foi adicionada à sua experiência, mas foi indiscutivelmente melhor assim, pois teria inevitavelmente deixado um rastro de quem teria sido a causa de outra forma. Em contraste, ela precisava de 4.981% de experiência para atingir o nível 100, 0%, o que lhe rendeu todos os 50 pontos de estatísticas que ela agora poderia alocar como quisesse. Nome: Draco. Classe: Abissal. Prima e raça: híbrido, humano/última assunte. Classificação: Senhor. 2. Nível: sem ESP, 8.750% força, sem diz, sem fim, Sint, 70 maior 90 mais 20, primavera, 72 maior 100 mais 28, chá, 70 sorte, sem nome, noite fascinante. Classe: celestial primordial. Classificação: Senhor. 2. Nível: sem ESP, 8.519% for, 70 maior 90 mais 20, diz, 70 maior 100 mais 30, fim, 70 interno, sem primavera, sem chá, sem sorte. Sem eles aumentaram suas estatísticas adversárias desta vez. Afinal, Draco, apesar de ser um lutador corpo a corpo, tinha habilidades mágicas e Eva, apesar de ser uma lutadora mágica, elemental,
Também tinha habilidades físicas. Além disso, apenas amadores atingem o mínimo. Os verdadeiros profissionais corriam por aí com uma construção versátil, prontos para fazer qualquer pessoa de qualquer classe ou classificação descobrir depois de brincar. Draco então colocou os 8.750% de experiência extras em Jonir e Paidadani igualmente. Ambos estavam anteriormente em 24.000% de 100.000%. Portanto, adicionar 4.375% a ambos os aumentou para 28.375%. Eva colocou toda a sua experiência em seu item semidivino, fazendo com que ele tivesse 8.519% de 50.000%. Ambos ficaram satisfeitos com seus ganhos e deixaram os itens para o exército coletar. Eles notificaram o soldado desdobrado, que naturalmente era o comandante do exército Vita, através do videochat da guilda sobre o que haviam realizado, o que não chocou o sujeito, pois ele já os tinha visto limpar uma zona marítima inteira com seus próprios olhos. Ele agradeceu pela ajuda e perguntou o que fariam a seguir. A dupla de cabelos brancos decidiu lutar contra o Rei da Areia e limpar a zona da área de uma vez por todas. Então eles avisaram o soldado destacado enquanto se dirigiam. O soldado destacado reconheceu sua escolha e despachou homens para limpar os itens e estabelecer um perímetro fora do trono do Rei da Areia para simultaneamente bloquear a fuga da fera e ser capaz de ajudar Draco e Eva se eles desejassem. Draco e Eva apareceram acima da zona de campo onde o Rei da Areia morava, e notaram que seu habitat era uma mistura de rocha e areia, assim como, surpreendentemente, um pouco de vidro. Havia muitos buracos grandes por todo o chão que levavam a uma rede de túneis sob os quais o rei afundou usado para se movimentar eficientemente em seu território. No momento em que o duo de cabelos brancos tocou o chão, ele começou a tremer ao redor deles enquanto o Rei da Areia desenterrava furiosamente a terra. Não havia sentido o céu devido à sua visão deficiente, mas era capaz de sentir todas as vibrações no solo através de uma habilidade chamada sensação sísmica. Draco e Eva não perderam tempo tentando brincar com esse monstro, pois tinham outras coisas para fazer. Imediatamente, Draco entrou em sua forma de demônio com chifres enquanto Eva entrou em sua forma de vazio. Nome: Draco, Demônio Supremo Rank 2 Força, 1000 diz, sem fim, 400 interno, sem primavera, sem chá, sem sorte, sem habilidades de combate, magnitude, pulverizar, dizimar, regeneração soberba, as seclas demoníacas, desintegrar. Habilidades não combate, poder demoníaco, rank 2, força suprema, velocidade suprema, fogos do inferno, defesa suprema, governante dos 9 infernos. Nome: Noite Rebitante, primogenitor vazio rank 2 força, 1000 diz, sem fim, 400 interno, sem primavera, sem chá, sem sorte, sem habilidades de combate, corroer, assimilar, implosão do vazio, 1000 formas, escravos do vazio, devorar. Habilidades não relacionadas a combate, benção do vazio, rank 2, força suprema, velocidade suprema, domínio astral, defesa suprema, senhor do universo. No momento em que os dois mudaram, o Rei da Areia, que apareceu de repente acima do solo e estava pronto para matá-los como cães, recuou instantaneamente. A ameaça absoluta na hora atual de Draco e Eva foi suficiente para fazê-los sentir um medo extremo. Nome: Rei da Areia, monstro de classificação maior nível, 222 HP, 34.320.000 34.320.000. A batalha começou com Draco usando a maioria de suas habilidades em conjunto para derrotar o Rei da Areia. As formas dele e de Eva eram do tipo corpo a corpo, e sua velocidade, força e resistência não eram nem um pouco compreensíveis. Eva seguiu usando sua habilidade Corrode para retardar e enfraquecer o Rei da Areia, pois isso o infectaria com a temível energia do vazio que poderia transformar um ser perfeitamente bom em um monstro do vazio. Eva parecia uma forma de vida energética com uma figura feminina, cabelos negros longos e sedosos e um corpo feito de estrelas. Foi semelhante a quando Draco usou o ataque genocida e o chão refletiu os seus acima. Nota do autor: basicamente, Alien X, mas feminino, eles flutuaram com velocidade excessiva, também esmurrando o Rei da Areia com sua imensa força dada a ela pelo universo como uma primogenitora do vazio, que era uma forma superior de besta do vazio. As bestas do vazio também estavam um nível acima de todos os monstros do vazio conhecidos,
do rank 1 ao 7. Os monstros do vazio foram criados a partir da energia do vazio e não tinham ciência até alcançarem os ranks mais altos. Enquanto isso, Void-Beasts geraram Void Energia e vagaram pela extensão do universo, espreitando em lugares que ninguém ousava visitar. Draco e Eva não foram capazes de matar o Rei da Areia em sua transformação de 1 minuto, o que era um dado adquirido. Como tal, eles mudaram para sua forma de diabo, Deus e continuaram a luta de alta intensidade a partir daí. Isso também não foi suficiente, mas deixou o Rei da Areia com pouca saúde. Como tal, eles entraram em sua forma dragão, luz para finalizar a batalha, mal conseguindo terminar quando as transformações terminaram. Draco e Eva tropeçaram quando voltaram a si mesmos, já que percorrer as 3 formas tão rapidamente era bastante intenso. No entanto, eles ficaram satisfeitos com a conquista de realmente matar um monstro elite de rank médio 5 quando estavam apenas no nível máximo do rank 2. Eles cruzaram 3 postos de combate para fazer isso, embora todo o crédito fosse para suas 3 formas. Sem eles, isso seria impossível com a severa supressão de classificação e nível. Essa luta deu a eles 250.000% de experiência bruta, que foi reduzida para 12.500%. Que eles adicionaram sem palavras aos seus itens. Mjolnir e Paidadeni, ambos ficaram com 31.500%, enquanto o símbolo divino ficou com o valor total e subiu para 14.769% no total. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.